Pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Números, pessoal. Números. Vamos estar falando um pouquinho sobre esse livro. Livro de Números. Bom, Negueb, região desértica ao sul de Israel, parte desse grande e terrível deserto. Deuteronômio 8,15, que segundo a narrativa do livro de Números, Israel percorreu em 38 anos. Título: Aitimoi. É o título da versão grega dos 70. Bom, em relação a isso, pessoal, numere na Vulgata Latina, simplesmente porque esse livro compreende dois recenhamentos do povo de Israel. O primeiro efetuado após a saída do Egito, no começo do segundo ano de sua peregrinação no deserto, capítulo 1. O segundo, 39 anos mais tarde, imediatamente antes que a nova geração de Israel penetrasse em Canaã, capítulo 26. Os israelitas designam o quarto livro de Moisés pelas primeiras palavras do texto hebraico, no deserto. Esse título corresponde muito melhor ao assunto desses 36 capítulos que narram mais de 38 anos de experiências do povo eleito, desde a partida do Sinai até a chegada às planícies de Moabe. Primeira seção, capítulo do 1 ao 10. O livro do Êxodo permitiu seguir Israel até o Monte Sinai, onde Deus lhe comunicou suas ordenanças e suas leis. O Levítico é inteiramente consagrado às prescrições sacerdotais dadas pelo Senhor durante o primeiro ano, após a saída do Egito. Os 10 primeiros capítulos de Números descrevem acontecimentos que duraram apenas algumas semanas, preparativos ordenados por Deus antes da partida do Sinai. Essa partida teve lugar no 20º dia do segundo mês do segundo ano, 10 e versículo 11. Primeiro, recenseamento do povo. Capítulo 1. Organização do acampamento, capítulo 2. Recenseamento e funções dos levitas, 3 e 4. Pureza no acampamento, 5 e 6. Ofertas dos príncipes, capítulo 7. Consagração dos levitas, capítulo 8. Celebração da segunda pessoa e presença da nuvem, capítulo 9. Trombetas anunciando a partida, capítulo 10. Segunda seção. O povo de Israel poderia ter vencido em 11 dias a distância que separa o Sinai de Canaã, Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. Em vez disso, permaneceu quase 40 anos nessa grande e terrível deserto, Deuteronômio capítulo 1, versículo 19, até que perecesse toda a geração rebelde, mediante o castigo divino, Números 14, 33 ao 34, 1 Coríntios 10, 5 e Hebreus 3, 16 ao 17. Cabe a essa seção de Números contar-nos os principais acontecimentos desses 40 anos. Essa narração gira essencialmente em torno de 7 ocasiões particulares em que Israel se tornou culpado, murmurando contra Deus. Murmuração à primeira etapa da viagem, do 11 do 1 ao 3. Murmuração contra o alimento, do 11 do 4 ao 35. Murmuração de Miriam e Arão a respeito de Moisés, capítulo 12. Murmuração ao relatório dos 12 espias chegados a Canaã, do 13 ao 14. Murmuração de Coré e seus companheiros contra a autoridade, 16 ao 17. Murmuração em Meribá, falta de água, capítulo 20. E murmuração em Or, as serpentes ardentes, capítulo 21. Terceira seção, do 22 ao 36. Em contraste com as anteriores, esses 15 capítulos preenchem uma época relativamente curta. A etapa que vai nos dias das planícies de Moabe até as vésperas da entrada em Canaã. As vitórias sobre Seom, rei dos amorreus, e sobre Og, rei de Bazã, do 21 ao 35, permitiram um rápido avanço no itinerário que conduzia à Palestina. Israel se encontrava na proximidade do Jordão, em frente a Jericó. Então Balaque, rei de Moabe, assalariou o adivinho Balaão para amaldiçoar a Israel. Números 22 e 2 Pedro 2,15. Mas esse não pode amaldiçoar o povo que o Senhor tinha abençoado. Números 23 ao 24. Comparar Judas 11. Recorreu então a uma pérfida estratégia.
ensinou as filhas de Midian a tentar a corromper os filhos de Israel, do 31, versículo 16 e Apocalipse 2,14. E isso se resultou em uma terrível praga, Números 25 e 1 Coríntios 10,8, seguida de uma brilhante esforra, número 31. Algumas tribos israelitas decidiram então ocupar o território que estavam, números 32, renunciando assim a habitar no país da promessa, número 33. Resume as etapas da viagem através do deserto, até as planícies de Moabe, enquanto os capítulos 34 e 36 dão novas instruções a respeito da entrada em Canaã. É o prelúdio do Deuteronômio, essencialmente consagrado às últimas advertências de Moisés, comunicadas durante os 2 últimos meses do 40 ano de peregrinação pelo deserto. Bom, o livro de Números e o crente. O apóstolo Paulo disse: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. 1 Coríntios 10,6. Em diversas ocasiões o Novo Testamento se refere a essas experiências penosas do povo da antiga aliança, para que delas tiremos as lições necessárias. Atos 7, 39 ao 42, 1 Coríntios 10, 1 ao 13, Hebreus 3 ao 4, Apocalipse 2 ao 14 e Esdras. Murmurações e queixas sempre comprometem a marcha cristã e a vida de fé. É possível aos filhos de Deus sair do Egito, o mundo, para, em seguida, morrer no deserto de uma vida infrutífera, sem nunca entrar na posse de uma herança espiritual. Acontece também que às vezes que o crente se acomoda a uma posição que lhe parece confortável, na metade do caminho preparado por seu Senhor, mais ou menos como essas tribos que se estabeleceram a leste do Jordão e ficaram aquém do plano que Deus tinha para elas. O livro de Números é um manual de instruções para a nossa marcha cristã diária, colocando constantemente diante de nós a extraordinária fidelidade de Deus em face da constante infidelidade do homem. Porém, tudo não é negativo nesse livro. Pelo contrário, nele se encontram as promessas de bênçãos dos 6:24 ao 27 e admiráveis ilustrações da salvação em Jesus Cristo em particular. No florescimento da vara de Arão, número 17, em Romanos do 1 ao 4. Na novilha vermelha, número 19, Hebreus do 9 e do 13 ao 14. Na serpente ardente, números 21 do 4 ao 9 e João do 3 do 14 ao 16. E na cidade de refúgio, número 35 e Colossenses 2:10. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal.